quantas vezes nós estamos passando por dificuldades e a ajuda vem no exato momento que a gente precisa? Isso me chama atenção para o quanto nosso Deus é detalhista. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Meu nome é Elisa, eu tenho 33 anos, sou gerente comercial numa empresa de produtos para laboratório. Estou sempre na estrada, estou sempre visitando os clientes, cada dia num lugar diferente. Eu brinco que eu viajo mais do que o caminhão do Sedex, do Mercado Livre, cada dia eu tô num lugar. Eu gosto muito, muito. Eu acho que eu nunca fui tão feliz e realizada profissionalmente quanto eu estou nesse momento, assim. Mas eu confesso que às vezes eu sinto falta de passar um tempinho em casa com a minha família, com os meus cachorros. Assim, porque eu não sei o que eu faria da minha vida sem o apoio da minha mãe. Eu só estou onde eu estou hoje por causa do apoio dela, porque senão, sem chance. Alguns meses atrás eu estava em uma viagem daquelas que a gente sonha a vida inteira, mas na verdade a gente acha que nunca vai acontecer. Pois é, aconteceu e foi para um lugar surpreendente, muito, muito, muito melhor do que eu sequer podia imaginar. Foi maravilhoso essa viagem. Em uma dessas minhas andanças para explorar onde eu estava em Madrid nesse momento, eu entrei num parque e caminhei bastante lá dentro e tinha um monumento bem bonito e tinha um moço tocando violão, muito bonito mesmo. E em frente desse moço tinha um lago, assim, com uma paisagem fantástica. E aí eu decidi sentar para contemplar aquela paisagem, para desfrutar daquele momento. E essa vista ela era deslumbrante, tinham flores, árvores, vários animais. E dentre eles me chamou a atenção um cisne negro belíssimo. Inclusive eu lembrei da história do patinho feio, porque era um cisne negro no meio de um monte de patinhos. Foi incrível. E aí um senhor chegou lá naquele local, naquele cenário, sentou próximo a mim e chamou um nome. Aí eu assim, fiquei olhando em volta. De repente, lá do meio do lago, veio nadando muito rápido para a beira esse cisne negro que me chamou a atenção. E esse cisne parecia que ele estava muito feliz, muito alegre. E aí, para minha surpresa, o cisne fez uma reverência ao senhor. E aí, esse senhor começou a alimentar o cisne e cada porção de alimento que o senhor dava para o cisne parecia que ele ficava mais feliz, que ele agradecia mais. E foi uma cena, assim, maravilhosa. E, surpreendentemente, com o violonista tocando a música ao fundo, foi um momento muito sublime, foi lindo. E aí, eu parei diante daquela cena e fiquei incrédula. E foi impossível não me emocionar. Eu chorei, as lágrimas corriam pelos meus olhos porque não tinha como. E assim, eu realmente espero que eu nunca me esqueça daquele momento. Porque eu fui pega contemplando aquilo e pensando no meu relacionamento com Deus, em como Deus age na nossa vida. E isso me trouxe algumas reflexões a respeito disso que eu quero compartilhar hoje. E a primeira delas tem a ver com o texto de Jeremias 31:3, que diz o seguinte: porquanto, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. E assim como o Senhor fez com o cisne, Deus nos chama, Ele nos atrai. Ele deseja que a gente tenha um relacionamento de intimidade com Ele e Ele também deseja ter essa intimidade conosco. Ele deseja que a gente seja capaz de ouvi-lo falar e nos chamar pelo nome. Em quantos momentos a gente está distraída com as coisas do dia a dia e nós não ouvimos Ele nos chamar ou deixamos de priorizar esse momento com Ele? Quantas vezes não deixamos a vergonha do pecado nos privar do nosso relacionamento com Ele? Ainda assim, Ele nos ama e deseja que nós nos acheguemos a Ele e a sua presença, pois não tem um lugar melhor para nós estarmos. E outro ponto é que Deus cuida e supre as nossas necessidades. E aí eu quero compartilhar o texto de Filipenses 4:19 e 20. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Melhor do que qualquer pessoa, Deus sabe do que nós precisamos. Ele supre as nossas necessidades e cuida de nós, nos alimenta. Muitas vezes nós estamos tão preocupadas com os nossos próprios desejos que nos esquecemos de consagrá-los a Deus e de buscar a sua vontade.
Ainda assim, Ele, em sua infinita bondade e misericórdia, está disposto a nos conceder tudo aquilo que nos levará para mais perto da sua vontade. Ainda que pareça que às vezes Ele não nos ouve, não ouve as nossas orações e não nos atende. Sua vontade é boa, perfeita e agradável e certamente resultará em bênçãos maiores do que podemos sequer imaginar. E mesmo que a vida se torne muito difícil, nossa esperança está na salvação que Jesus nos dá e na vida eterna na presença do Pai. Outro ponto que eu quero compartilhar está em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vendo aquela cena, me lembrei também da paz que encontramos na presença de Deus. Eu sou muito ansiosa, muito mesmo. E eu me deixo me levar pelos pensamentos e ao invés de derramar diante de Deus as minhas angústias e inquietudes. Quantas vezes eu deixei de desfrutar do melhor lugar que é deitada no colo de Deus? Quantas ocasiões eu não perdi a oportunidade de chorar na sua presença, onde Ele secaria as minhas lágrimas e me acolheria? Ainda assim, eu aprendo a cada luta que é nele que eu preciso me refugiar para encontrar a solução para os meus problemas e a direção para a vida. Mais um ponto seria que Deus se preocupa com os detalhes. E eu queria compartilhar o texto de Lucas 12:7. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. São detalhes muito pequenos. Imagina Deus saber quantos cabelos tem na nossa cabeça. E voltando para aquele momento, o momento em si já era lindo. Mas certamente a trilha sonora ao fundo tornou tudo ainda muito mais especial. Isso me chama a atenção para o quanto nosso Deus é detalhista. Penso que Ele se preocupou em acrescentar o elemento musical ao momento. Sim, gente, eu creio de todo o meu coração que foi Ele que preparou todo aquele cenário também para eu ter aquela experiência. Se Ele fez tudo isso, o que Ele não é capaz de fazer em nossa vida ordinária? Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades e a ajuda vem no exato momento que a gente precisa? Ou então em quantos momentos algo terrível pode acontecer, mas por uma fração de segundo ou alguma coincidência, isso não ocorre? Eu tenho certeza que é a mão de Deus. Porque o nosso Pai, Ele é tão absolutamente caprichoso que nada escapa do seu perceber. Ele está cuidando de tudo, mesmo que nós não sejamos sequer capazes de notar isso em toda a sua extensão. E aí, por fim, eu quero compartilhar o texto de Apocalipse 5:13. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Assim como o cisne se curvou diante do homem ao chegar na sua presença, nós devemos reverenciar ao nosso Deus. Ele, em toda a sua glória e majestade, nos criou à sua imagem e semelhança para que o louvemos. Apesar de toda essa grandeza, Ele nos ama tanto, mas tanto, que Ele enviou Jesus para viver como humano e morrer na cruz para que pudéssemos ter salvação. Ele se fez em esperança viva para que os nossos pecados fossem pagos, pudéssemos ter um relacionamento com Ele e passar a toda a eternidade ao seu lado. Seu sacrifício nos reconciliou com Deus e nos trouxe a verdadeira vida. Gente, não tem preço isso. Para que nós pudéssemos desfrutar disso, basta a gente confessar os nossos pecados e aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu fico me perguntando como pode, diante de um gesto tão grande, tão maravilhoso, e ser tão simples nós alcançarmos a vida eterna. É somente pelo amor e misericórdia do nosso Salvador. Não tem outra explicação, é só por isso mesmo. E aí hoje eu convido vocês a se atentar às diversas maneiras como Deus fala com vocês. Na leitura diária da Bíblia, temos a melhor oportunidade de ouvir a sua voz, de aumentarmos nossa intimidade com Ele. Também podemos notá-lo nas circunstâncias do dia a dia. Muitas vezes não será de uma maneira tão óbvia e direta como aconteceu comigo, mas ainda assim, na sutileza, certamente é possível ver o seu agir e o ouvir da sua voz. Além disso, é muito importante que a gente adquira o hábito de buscá-lo em oração a todo momento. Não só nos grandes desafios, mas também durante os pequenos acontecimentos do nosso dia a dia, dos livramentos e nas bênçãos concedidas também. Por fim, tem o texto de 1 Pedro 3,12, que a gente pode ler que: portanto, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Que nós possamos buscar nele o nosso refúgio e o nosso lugar de paz.